Bom dia a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, presidente, colegas da mesa, senhoras e senhores que nos assistem aqui no plenário, pessoal que nos assiste em casa ou no trabalho através da TV Câmara, muito bom dia. Na verdade, eu vou ocupar a tribuna para seguir no debate que foi proposto até agora aqui pelos colegas, para poder, de alguma forma, contribuir com essas questões. Então, vou começar de trás para frente. Primeiro, falando da Praça Modelo, que um dia foi modelo e hoje não é mais. Tenho certeza que a Secretaria de Serviços Urbanos não vai poupar esforços para poder requalificar a Praça Modelo, que tem uma questão, na época, foi realmente custeada por uma empresa privada, mas depois parece que a manutenção seria por conta do município, e realmente, atualmente, ela está necessitando dessa, não só manutenção, na verdade, uma requalificação, e nós vamos também propugnar por essa requalificação. Pois eu queria falar da questão da segurança pública, dizer que esse é um problema que visivelmente ocorre no país inteiro. Claro, nos maiores centros a gente vê um maior índice de violência, mas na nossa cidade nós também temos, e para nós o que nos importa é o local onde nós vivemos. É um problema complexo, de difícil solução, com vários segmentos com problemas, a questão do presídio mesmo, a questão do nosso sistema carcerário é um problema grave no país inteiro, assim como, e depois vou chegar no assunto do lixo, que é um outro problema, assim como ninguém quer o lixo ao lado da sua casa, ninguém quer também um presídio ao lado da sua casa. É uma dificuldade para os governantes conseguir área para construir um presídio. Porque onde se mantém a ideia de construir um presídio, há mobilização local contrária. Então, estou dando só um exemplo, a questão do sistema carcerário, mas, na verdade, o problema da segurança é muito maior do que só esse problema. No fundo, a questão de fundo é um problema que só vai ser resolvido a longo prazo, porque, na verdade, é um problema de educação das pessoas, é um problema de oportunidade de vida, de trabalho, de educação, de socialização. Então, no momento de crise, onde muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas não têm o que comer em casa, acabam partindo para o mundo do crime, acabam buscando de alguma forma, ainda que de forma ilícita e causando violência e ameaça e danos a terceiros, buscam o seu sustento no mundo do crime. É lamentável, mas essa é a realidade que nós estamos vivendo e o município não vai ficar de braços cruzados perante essa situação, tanto é que a prefeita Paula, conforme anunciado na campanha eleitoral, já criou a Secretaria de Segurança, que não vai resolver o problema da segurança na cidade, mas com certeza vem e nasceu para contribuir com o processo do poder público de garantir um mínimo de segurança para a comunidade. Na questão, vereadora Zilda, eu queria agradecer a sua fala e cumprimentar, e primeiro vou falar sobre a questão do lixo, que é um outro problema grave que nós temos. Nós precisamos colocar o nosso lixo de forma adequada em algum local. Hoje, o lixo está indo todo para um aterro sanitário em Candiota, que nos causa um custo muito grande em função do transporte. Já vou lhe dar uma parte, só que gostaria de concluir o raciocínio. Este empreendimento, que eu não conheço muito, conheço um pouco, mais ou menos como a senhora conhece, mas eu fui
investigar a situação. É um empreendimento privado que realmente está em fase de licenciamento ambiental perante a FEPAM, perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ou seja, ele ainda tem um processo ambiental a ser percorrido para que seja autorizado a sua implantação, mas a preocupação da senhora e dos moradores é uma preocupação procedente em função da fauna e da flora daquela região, especialmente em função da proximidade ao Arroio Pelotas, mas eu tenho certeza que a FEPAM, que é um órgão ambiental sério e rigoroso, jamais vai permitir e vai dar uma licença ambiental para um aterro desta magnitude, que tem a pretensão de receber resíduos sólidos de toda a região. Jamais eles darão uma licença se esse empreendimento apresentar qualquer risco ambiental para a nossa região, né? De qualquer maneira, eu não sei se vai ser nesse local ou em outro local, mas é importante que haja uma solução para a questão do lixo na nossa cidade. Concedo uma parte à colega vereadora Zilda. Não, eu diria o seguinte: esse aterro sanitário a gente sabe, porque nós estamos mandando o aterro sanitário, aliás, o lixo de Pelotas, está se mandando para esse Candiota, né, esse outro município distante. Isso encarece para a prefeitura essa questão do lixo. Mas eu dizia assim, por que tantos municípios vêm para cá? Por que cada município não tem o seu aterro sanitário? Por que 12 municípios vão trazer o seu lixo lá de uma distância que vai onerar muito em combustível, em condução, em transporte? Por que cada município não tem, então, já que tem que ser assim, que cada município tenha, não é, Rogerneio, o seu aterro sanitário? Não trazer todo o ônus para Pelotas, Pelotas uma região situada à beira de lagoas, que vai poluir com certeza o nosso Arroio Pelotas, que fica bem próximo. Concordo plenamente com o que o senhor está dizendo, que alguém tem que levar esse ônus, mas que se use um critério para que isso, e que se ouça a comunidade, que até agora a comunidade ainda não foi ouvida. Então, era essa a minha fala, que se ouça a comunidade e que se haja uma equação que seja adequada e satisfatória para todos. Não, só apenas para esclarecer, vereador, existe uma política estabelecida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, que estabelece a necessidade dos aterros sanitários para receber resíduos sólidos sejam de caráter regionais. Ao invés justamente de ter cada município o seu aterro, a política atual estabelecida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece que os aterros têm a necessidade de serem regionais, para que nós não temos inúmeros aterros que dificulta a fiscalização e esses poucos aterros regionais sejam realmente aterros que causem o mínimo impacto ao meio ambiente. Eu não estou defendendo, eu só estou dizendo que nós temos que ter uma solução e de preferência mais barata, mas que de forma alguma cause qualquer risco ao meio ambiente. Então, eu saúdo a sua preocupação, me alio à sua preocupação também, e com certeza ainda haverão algumas audiências públicas até este aterro sanitário efetivamente se viabilizar. E ainda tem uma outra etapa, que depende, isso é um empreendimento privado, e vai depender de uma concorrência pública feita pelo município para poder definir qual o destino do lixo. Então, ainda há muita água para correr debaixo dessa ponte, e a senhora pode contar com a gente nesse debate. Com certeza. Vereador Ademar Ornel, concedo uma parte, Vossa Excelência. Eu tenho lido sobre esse tema do aterro sanitário, da empresa que vai estabelecer ali, e, na verdade, já até houve uma audiência pública, se não me engano, lá na Associação Rural. Aqui eu acho que teve,
Mas eu acho que falta hoje para nós conhecer esse projeto, que não é um aterro, é um projeto onde eles pretendem incinerar, parece, pelo que eu vi, o lixo, transformar o lixo em energia. Isso. Então, eu não conheço esse projeto. Acho que era bom nós, já que estamos tratando do assunto, chamar essa empresa aqui para que nos passe para nós, para a gente começar a conhecer o projeto e, a partir daí, tomar algumas precauções e cuidados e até nos enriquecer em termos de conhecimento, chamar as universidades também para participar desse tema, porque, na verdade, não é só uma região que está sendo atingida ali com os possíveis resíduos dessa empresa, mas é todo uma bacia que envolve o Arroio Pelotas, ou Rio Pelotas para alguns, para outros, que interessa a todos nós. Então, acho que podemos pensar, vereadora Zilda, assim, isso. Eu acho que, inclusive, era importante que eles viessem aqui na Câmara, que hoje está a representação dos mais diversos setores da comunidade, e assim explicar para nós o que é esse projeto. Perfeito. Até para a gente poder saber melhor, a gente podia ter um apoio técnico de alguns setores interessantes, porque é um projeto, não é simplesmente um aterro sanitário, é mais do que isso. Perfeito. Eu acho que está bem colocado, eu acho que o caminho é por aí mesmo, de diálogo, né? Apenas dizer que o lixo bem tratado de forma adequada, sem causar poluição, ele pode ser um bom negócio, inclusive, para o município, né? Pode trazer, inclusive, receita para os cofres públicos do município. Bom, mas então, sobre o lixo, essa questão, presidente, já vou concluir. Eu só queria dizer que estive lá a convite da vereadora e do pessoal que organizou na colheita da uva, fiquei muito feliz e saí muito impressionado com a possibilidade de produzir uvas de qualidade na nossa cidade, e realmente constatei que as estradas, vereadores, estão muito bem cuidadas, né? Que bom. Por fim, eu não posso deixar rapidamente de fazer uma correção aqui, algumas questões sobre essa questão do transporte coletivo. Primeiro, é verdade, pode haver alguns problemas, e esses problemas vão sendo corrigidos aos poucos. Agora, no processo de licitação, que nunca a cidade de Pelotas havia feito, e que foi feito no governo passado, né, houveram audiências públicas, foram 4 audiências públicas, 3 audiências descentralizadas e uma audiência maior promovida pela Câmara de Vereadores no auditório do Colégio Pelotense, né? Bom, talvez nem todos tenham sido ouvidos, mas houve a oportunidade da comunidade ser ouvida, né? Uma outra situação, algumas pessoas ainda não se acostumaram com a questão do bilhete integrado, né, que foi uma conquista para a comunidade. A pessoa pode pegar mais de um ônibus durante o intervalo de 1 hora, com a mesma passagem, né? E essas modificações que aconteceram ainda estão sendo analisadas, e há sim um canal para a comunidade ser ouvida através do Colab, né, que é um aplicativo pela internet, ou através de reclamação direto na secretaria, ou através de telefone da secretaria. Então, apenas dizer... Para concluir, vereador. Apenas dizer que pode não estar perfeito, mas certamente é muito melhor o sistema hoje do que era antes. E a questão, só para concluir, da licitação na zona rural é lamentável. Por uma decisão judicial, essa licitação não pôde ser feita junto com a área urbana, que seria benéfico para a comunidade, que fosse feito de forma conjunta, porque equilibraria o valor da passagem, e a ideia do governo é que nós tivéssemos o mesmo valor na zona rural, o mesmo valor de passagem da zona urbana. Infelizmente, por uma decisão judicial contrária à vontade do governo, não foi possível fazer, vereadora Zilda, conjuntamente com a área urbana, a licitação para a zona rural. E nós esperamos que em breve agora o atual governo coloque na rua e possa realizar essa licitação pública. Apenas para encerrar o debate, né, bom debate, acho que é proveitoso, sobre a questão do transporte público. Eu falei no Colab
o Colab é apenas uma ferramenta para quem tem a possibilidade de acessá-lo. É óbvio que ele atinge apenas uma parcela da comunidade e a grande maioria dos usuários talvez não tenham acesso através do Colab, mas dispõem de outros mecanismos, como o telefone 0800, a fim de reclamar e reivindicar. E eu quero dizer que o senhor tem razão, o vereador Marcos Cunha. Acho que a colocação do itinerário dos mapas nas paradas de ônibus é uma medida necessária e urgente, e vou levá-lo à discussão na mesa, quando tiver a oportunidade do governo, para que tome essa providência. Eu queria apenas usar os minutos finais para fazer um pedido, uma alerta, enfim, uma comunicação à comunidade, que todos já estão vendo nas ruas, da mudança para melhor, no meu modo de ver, dos containers que recebem os resíduos sólidos na nossa cidade. Mudou, isso era uma exigência, eu não tenho conhecimento profundo, mas ao que parece era uma exigência contratual entre o SANEP e a empresa que presta esse serviço, e finalmente nós estamos vendo pela cidade os novos containers, que são menores, mas em número maior, mas parece que são mais eficientes que os antigos, né? E, infelizmente, a nossa população, ou alguns setores, alguma parte da nossa população, não tem respeitado o interesse público, né? No sentido de que ocorrem vários danos. Esses dias ainda algum sujeito colocou fogo num dos containers, que é uma prática inclusive recorrente, né, e lamentável. E ainda ontem eu vi numa postagem nas redes sociais um sujeito usando um container para carregar alguns colchões, né, em função que o container tem rodinha, 4 rodinhas embaixo. O sujeito foi criativo, mas ele não se deu conta que ele estava causando um prejuízo ao erário público, um prejuízo a toda a sociedade, né? Porque além de nós diminuirmos a capacidade de recolhimento de lixo, nós causamos prejuízo ao SANEP. Em cada lixeira destruída, em cada lixeira mal utilizada, nós estamos causando prejuízos a nós mesmos, ao poder público, aos cofres públicos e, em última análise, ao contribuinte. Então, eu queria deixar essa reflexão aqui a todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né, de que eu sei que isso é uma questão de educação, isso é uma questão que talvez aí eu sou otimista, no médio e longo prazo nós consigamos chegar num nível de socialização, onde a gente não se depare mais com esse tipo de situação, onde as pessoas tenham consciência plena de que aquilo ali é um bem público que presta um serviço importante para a comunidade, né? Mas enquanto nós não chegarmos nesse nível de educação, eu faço um apelo à comunidade que ajude a cidade a preservar as lixeiras novas, ajude a cidade a fazer uma gestão mais adequada de resíduos sólidos, porque este é um problema histórico na nossa cidade, em qualquer cidade, e como o vereador Marcos Cunha disse agora há pouco, nós podemos fazer do lixo não um problema, e sim uma solução, tanto financeira, como, por exemplo, na geração de energia elétrica, de energia, com vários tipos de energia, e inclusive este é um dos rumos, é um dos propósitos que nós percorremos, que o projeto que o município tem prevê, a exemplo do que já acontece em Minas do Leão, por exemplo, onde do aterro, claro que lá é uma situação diferente, o aterro sanitário lá recebe, por exemplo, todo o lixo da cidade de Porto Alegre, que é um volume muito grande, e quanto maior o volume de lixo, maior a viabilidade para a geração de energia a partir do lixo. Mas nós temos que caminhar assim, vereador, neste rumo de que o lixo possa deixar de ser um problema e ser uma solução para o município de Pelotas. Muito obrigado, um bom dia a todos.